Estas palavras são dedicadas àqueles que morreram porque não tinham amor e se sentiam sozinhos no mundo, porque estavam com medo de ficar sozinhos e tentaram resistir, porque não podiam perguntar, porque foram afastados, porque estavam doentes e seus corpos não podiam resistir à doença, porque não se arriscaram, porque não tinham conexões, porque não tinham fé, porque sentiram que não pertenciam e queriam morrer. Estas palavras são dedicadas àqueles que morreram porque eram solitários e gostavam disso, porque fizeram amigos e atraíram outros para eles, porque correram riscos, porque eram teimosos e se recusavam a desistir, porque pediram muito. Estas palavras são dedicadas àqueles que morreram porque um cartão foi perdido e um número foi pulado, porque uma cama foi negada, porque um lugar foi preenchido e nenhum outro sobrou. Estas palavras são dedicadas àqueles que morreram porque alguém não cumpriu, porque alguém negligenciou e esqueceu, porque alguém deixou tudo para Deus, porque alguém estava atrasado, porque alguém nunca chegou, porque alguém disse a eles para esperar e eles simplesmente não podiam mais. Estas palavras são dedicadas àqueles que morreram porque a morte é uma punição, porque a morte é uma recompensa, porque a morte é o descanso final, porque a morte é uma fúria eterna. Estas palavras são dedicadas àqueles que morreram, Bashert. Estas palavras são dedicadas àqueles que sobreviveram porque a professora da 2ª série deu-lhes livros, porque não chamaram atenção para si próprios e se perderam na confusão, porque conheciam alguém que conhecia outro alguém que poderia ajudá-los e os jogou em um canto na tarde de quinta-feira, porque não se arriscaram, porque foram sortudos. Estas palavras são dedicadas àqueles que sobreviveram porque sabiam como cortar caminho, porque chamavam atenção para si próprios e sempre eram escolhidos, porque correram riscos, porque não tinham princípios e eram difíceis. Estas palavras são dedicadas àqueles que sobreviveram porque se recusaram a desistir e desafiaram as estatísticas, porque tinham fé e confiaram em Deus, porque esperavam o pior e estavam sempre preparados, porque estavam com raiva, porque podiam perguntar, porque tiraram dos outros e salvaram suas forças, porque suportaram humilhação, porque deram a outra face, porque olharam para o outro lado. Estas palavras são dedicadas àqueles que sobreviveram porque a vida é um deserto e eram selvagens, porque a vida é um despertar e estavam alertas, porque a vida é um florescimento e floresceram, porque a vida é uma luta e lutaram, porque a vida é um presente e eram livres para aceitá-lo. Estas palavras são dedicadas àqueles que sobreviveram. Bashert.